O fundo VGIA está fazendo a sua quarta emissão de cotas, sendo que é um fundo que tem pouco mais de um ano de bolsa. Será que é muita coisa? Será que é muito rápido? E o que ele quer fazer com 400 milhões de reais em mãos? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest, nosso primeiro vídeo do ano de 2023. E a gente vai trazer muitas novidades ao longo desse começo de 2023, nessa paradinha que a gente deu. Eu tive a oportunidade de repensar algumas coisas e bolar algumas estratégias, eu vou trazendo essas novidades aos poucos, mas esse vídeo já é em parte por causa dos pedidos de vocês para que a gente fizesse cobertura de FIAGROS, dos fundos de investimento do agronegócio. Um segmento que tem suas semelhanças com fundos imobiliários, tem suas diferenças, e a gente vai ao longo dos vídeos mostrar um pouquinho sobre isso, mas esse vídeo é para a gente falar da emissão do VGIA11, o fundo Valora CRA, que é o fundo então de CRIAs geridos pela Valora. Então, para a gente começar, nada melhor do que a gente começar falando do fundo em si, uma apresentação rápida do que é o fundo hoje e dessa curta história dele. Esse fundo ele começou as suas negociações em bolsa em dezembro de 2021, então um fundo que tem um pouquinho mais de um ano. E hoje ele tem um patrimônio líquido de quase 700 milhões de reais. Talvez para fundo imobiliário não seja tanto assim, mas para FIAGROS, que tem uma história relativamente curta, já é um fundo com um bom tamanho, já é um fundo que tem o seu corpinho, digamos assim. E não só ele é um fundo que tem o tamanho no patrimonial, mas também na quantidade de cotistas. Ele hoje já tem cerca de 42 mil cotistas. De novo, para fundo imobiliário pode não ser tanta coisa assim, mas se a gente considerar que o mercado de FIAGROS é de 158 mil, é muita coisa. Isso significa 25% do total do mercado agro, ou seja, de cada 4 pessoas que investem em FIAGROS, uma investe já no VGIA. Qual é a operação básica desse fundo? A operação básica dele é investir em CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio. Ou seja, são os irmãos dos CRIs. Se você vem do mercado de fundos imobiliários, você já conhece, provavelmente você já conhece os CRIs. O CRA é o irmão dele, é a contraparte, só que em vez de estar ligado ao mercado imobiliário, está ligado ao mercado do agronegócio. Ou seja, o CRA é um título de dívida, é um empréstimo, vamos chamar assim, que uma empresa ou uma cooperativa ligada ao agronegócio toma, ela pega esse valor emprestado do mercado, então são investidores que aplicam o dinheiro nessa operação e ela tem ali um X prazo para pagar com uma X taxa de juros por esse empréstimo. E geralmente deixa ali como garantia ou uma fazenda, um conjunto de fazendas, algum tipo de galpão ligado ao agronegócio e outras garantias que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Um dos diferenciais do VGIA é que ele conta com uma estruturação própria dos CRAs, ou seja, que não geram um custo de estruturação. Por quê? Na equipe da Valora existem profissionais que vêm do mercado de agro, gente que já trabalhou, às vezes muitos anos, em empresas, em indústrias ligadas ao agronegócio, em empresas que comercializam commodities do agronegócio. Então, eles conhecem as pessoas, conhecem as empresas e conseguem fazer o contato direto. E com isso, eles têm mais facilidade de montar essa estrutura. Essa estrutura, isso quer dizer as garantias, os prazos, a taxa, uma carência ou não, se vai ter fiador, se não vai. Toda essa operação eles conseguem montar com uma boa facilidade, porque exatamente eles já vêm no mercado, eles já trazem esse conhecimento de qual é a estrutura que faz sentido dentro da empresa em si. Geralmente num CRI ou um CRA você tem uma empresa que estrutura isso, que negocia isso, quase como se fosse um corretor que procura o devedor e procura os investidores e faz esse casamento e junta essas pontas. E essa empresa, claro, não trabalha de graça, ela cobra uma taxa de estruturação, chamado FII de estruturação. Termo em inglês, né? FII, termo em inglês quer dizer taxa
Então tem uma taxa de estruturação. No caso das operações que são estruturadas pela Valora, a Valora não cobra nenhum tipo de FII de estruturação, o que também mitiga a possibilidade de algum conflito de interesse, porque se a Valora tivesse, por exemplo, uma receita pela montagem da operação em si, talvez pudesse haver uma flexibilização de critérios de não fazer um CRA muito perfeitinho para o fundo, mas que, bom, vai dar a taxa de qualquer forma. Isso não acontece, porque a Valora só ganha pela taxa de gestão de dentro do fundo. Então a operação tem que entrar redonda no fundo para que ela possa receber a taxa dela. Uma outra característica diferente desse fundo tem a ver com as garantias. Normalmente em uma operação de CRA, tal qual uma operação de um CRI, você vai ver os imóveis sendo dados como garantia. Fazendas, galpões, indústrias da cadeia do agronegócio e tudo mais. Isso é muito comum, como acontece num CRI. Porém, o VGA até tem uma operação ou outra que tem garantia de imóvel, mas não é essa garantia a que a Valora entende como uma garantia principal, como aquela garantia mestra da operação. A principal garantia que estão nos CRIs do VGA é a cessão fiduciária dos recebíveis. Ou seja, essas empresas ou essas cooperativas que vendem para empresas exportadoras, por exemplo, esse contrato de fornecimento tem uma cláusula aonde o comprador, essa empresa, essa exportadora, por exemplo, não vai depositar diretamente para o devedor, para a empresa que está tomando o CRA. Não, vai depositar numa conta em separado. E aí, desse dinheiro que entrar, primeiro vai pagar os juros, a parcela do CRA, e aí o que sobra paga para a empresa. Então, reduz o risco de uma inadimplência, porque aquele recebível, ou seja, o recebimento daquele contrato, o depósito dele, não cai para a empresa devedora, que eventualmente pode ter um bloqueio judicial ou um problema administrativo, etc., e que depois vai ter que repassar isso para pagar o CRA. Não. Primeiro o dinheiro entra para o CRA, paga a parcela que é devida e só depois a empresa em si recebe. Se a gente olhar as operações do fundo, a gente vai ver que mesmo ele não sendo tão grande assim, ele já tem um portfólio bastante diversificado. Vamos dar uma olhada aqui do lado. Eu peguei esses dois gráficos do último relatório gerencial do fundo. No de cima vocês podem ver que o fundo já tem operações que alcançam 11 estados do país. Então, não é um tipo de fundo que está muito concentrado numa região que pode ter um problema, uma mudança de impostos, ou uma falta de mão de obra, ou qualquer coisa assim, que pode dificultar as operações. Não, está espalhado por boa parte do Brasil, principalmente ali, né, o centro-sul, centro-oeste, sudeste e sul do país, mas tem coisa no norte já também. E no segundo gráfico a gente tem então a divisão dos devedores, ou seja, quem são as empresas que tomam esses CRAs. E a gente pode ver que basicamente existem dois tipos, as distribuidoras e as cooperativas. Nas cooperativas, inclusive, muitas vezes a operação acaba naturalmente tendo uma proteção a mais, porque muitas cooperativas têm milhares ou dezenas de milhares de cooperados. Então, mesmo que um tenha algum problema com a sua safra e não consiga vender e não consiga receber os valores ou qualquer coisa do tipo, a cooperativa em si não se abala, porque outros cooperados vão fazer a cooperativa girar e permitir que ela honre o seu pagamento. Agora vamos falar da oferta em si. Bom, a ideia é captar 400 milhões de reais, ou seja, o fundo vai crescer aqui um pouquinho mais de 50% e pode chegar a 500 milhões, dependendo da procura, pode se abrir então esse lote adicional de 100 milhões, totalizando os 500. O preço da oferta é que pode ser um desafio para que a oferta seja bem sucedida, que ela consiga captar os recursos que ela espera. Por quê? O valor da emissão está em R$ 9,77, que se dividem ali em 9,53, que é efetivamente o valor que está sendo aportado no fundo, é o valor que o fundo está captando, e 24 centavos, que é os custos, né? Os custos da oferta em si. E por que esse preço pode ser um desafio? Porque está muito próximo ao valor de mercado.
No momento que a gente grava esse vídeo, a cota está até um pouquinho acima de 9,77, mas não muito. Caso aconteça algum evento qualquer, até um evento externo, que leve essa cotação para baixo de 9,77, o fundo vai ter dificuldade de captar, porque afinal de contas, quem vai comprar a cota a 9,77 na oferta, se ela pode estar mais barata eventualmente comprando no home broker. Então, o fato dessa oferta estar com preço próximo ao valor de mercado pode ser um desafio. Pode não acontecer nada, pode ser que a cotação até suba um pouquinho, dê um espaço e isso facilite a criação de uma demanda pela oferta, mas é algo que está ali no fio da navalha. Bom, mas o que a gestão então quer fazer com esses 400 ou talvez 500 milhões na mão se a oferta for bem sucedida? Bom, o prospecto em si não tem grandes detalhes, o que é plenamente compreensível. Você não pode soltar um prospecto dizendo a gente vai emprestar X milhões para fulano de tal, com essas garantias, etc, etc, porque esse mercado é muito dinâmico. Alguém pode saber dessa informação, chegar lá, negociar na frente e acabar roubando a operação. Mas mesmo assim, tem bastante detalhe. No prospecto, a informação que consta é que o valor será usado para adquirir 8 CRAs. CRAs com valores ali variando entre 20 milhões a 85 milhões. No prospecto também tem as informações de prazo, de taxa esperada, claro que não é uma garantia, é uma expectativa, mas de maneira geral, se a gente olha, não muda muito em relação às taxas e prazos das operações que o fundo já vem negociando. Então, não há aqui uma mudança do tipo pegar operações muito mais longas ou com uma taxa diferente, parece tudo muito semelhante ao que já existe hoje. E outra informação importante é que todos esses CRAs têm a sua taxa ligada ao CDI, o que já é a realidade do fundo hoje, ele já é 100% CDI. E isso não deveria nos assustar muito, porque se a gente lembrar que a Valora tem dois fundos muito parecidos de CRI, sendo um fundo ligado ao CDI e outro ao IPCA, é bem provável que a gente veja, talvez no futuro, a Valora lançando um outro fundo ligado a índice de preços, também para os CRAs, na mesma estrutura. Então, como a gente tem o VGIR e o VGIP nos CRIs, talvez nos CRAs também essa estratégia seja ter o VGIA e ter um outro fundo no futuro. Além disso, é claro, hoje a demanda do mercado é muito mais por títulos ligados ao CDI do que ao IPCA. Então, é muito mais fácil captar recursos para esse tipo de estratégia. E a Valora, claro, está respeitando esse momento. Não é o momento de lançar um fundo IPCA agora. Quando surgir essa demanda, talvez a gente veja a Valora soltando um outro fundo exclusivamente para isso. Ou seja, se a gente for olhar de uma maneira geral, o fundo ele não vai mudar a cara dele com essa nova emissão. Ele vai ficar maior, com um corpo maior, claro, ele vai estar com 500 mil na mão se captar tudo, mas não vai haver uma grande mudança no portfólio, só um crescimento, talvez até aproveitar esse fundo maior para conseguir aumentar ainda mais a diversificação de estados, que já é muito, muito boa, mas claro, tendo mais dinheiro fica mais fácil, ou talvez até diversificar um pouco mais em alguma estratégia, alguma coisa assim. No número seco, mudança zero, o fundo segue com a mesma cara. E agora vamos olhar então o cronograma da oferta. Basicamente não tem nenhuma estrutura muito diferente do que a gente já está acostumado em fundos imobiliários e também nos FIAGRO, mas vale a pena a gente dar uma olhada. A primeira etapa é o direito de preferência, ou seja, quem já é cotista do fundo tem a possibilidade, tem o direito de adquirir essas cotas antes delas serem abertas ao mercado. Então, quem já é cotista vai receber uma quantidade de direitos de preferência equivalente a 57,43% do total de cotas que tem na sua custódia na data de 14 de fevereiro. Então, se você é cotista do fundo, é só olhar quantas cotas você tinha lá em 14 de fevereiro, multiplicar por esse percentual e arredondar para baixo. Esse é o número de direitos de preferência que você tem. Então, se você tem 100 cotas, você vai ter 57 direitos de preferência, o que daria 57,43, arredondado para baixo,
57 direitos. E o direito de preferência pode ser exercido desde o dia 26 de fevereiro, então quando esse vídeo for ao ar já está aberto esse período de preferência e vai até 28 de fevereiro. Se você é cotista, se você tem direito de preferência e quer participar, é só você entrar em contato com a sua corretora, ou talvez pelo próprio site, talvez pelo próprio aplicativo, você consiga exercer esses direitos e o valor vai ser debitado da sua conta em 3 de março, que é a data da liquidação. E depois nós temos duas etapas que vão acontecer quase que concomitantes, que é o direito de sobras e a subscrição em si. Então, quem participou do direito de preferência vai receber novos direitos, com base naqueles direitos de preferência que não foram exercidos. É o que a gente chama de sobras. O percentual exato dessas sobras só vai ser divulgado quando os coordenadores da oferta tiverem a informação de quantos direitos de preferência foram exercidos. Isso vai ser informado ao mercado. E aí, quem exerceu direito de preferência vai receber alguns direitos de sobra e pode exercer ali do dia 7 de março ao dia 10 de março. Também comunicando com a sua corretora, e o valor é descontado em conta no dia 13 de março. Quase simultaneamente acontece o período de subscrição, que é a oferta pública em si, a fase pública desta oferta. Então, se você não é cotista e quer participar, essa é a sua etapa. Se você é cotista, mas exerceu seu direito de preferência, exerceu seu direito de sobra e você ainda quer mais cotas, ou você não participou das outras etapas por qualquer motivo, mas mesmo assim ainda quer, você também pode participar desta etapa. Ela começa na mesma data que começa o direito de sobras, 7 de março, mas se estende um pouquinho mais, vai até o dia 15 de março. E o valor é descontado no dia 21 de março. Caso haja um excesso de demanda, ou seja, muita procura que ultrapasse aí os 500 milhões, pode haver o rateio só da última etapa, só dos valores da etapa de subscrição. Os valores de direito de preferência serão sempre atendidos integralmente e os de sobra também. Apenas a parte de subscrição é que pode sofrer algum rateio. Então, pessoal, vocês gostaram desse primeiro vídeo sobre os FIAGRO? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você quer ver mais vídeos sobre FIAGRO, comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo que você realmente gostou, para que eu possa, claro, pesquisar mais e trazer mais material, mais notícias, mais novidades. E se você gosta aqui do canal, gosta do conteúdo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você sempre receba uma notificação cada vez que a gente soltar um novo vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!